Boa noite, bem-vindo ao seu delírio sonífero podcastal. Hoje estou voltando com temas já pré-definidos, que eu pensei em três, eu tinha falado isso. Três temas. E o primeiro tema foi Teatro Louco. Foi a vez que eu fui num teatro muito pouco ortodoxo, com um senhor genitor senhorio, meu pai. E hoje eu vou continuar aqui os assuntos de antiguidades, porque algumas pessoas acham legal, acham curioso, acharam curioso a questão das coisas bizarras. E aí eu vou dar continuidade falando de algumas outras coisas que eu acho bizarras, estranhas, enfim, que eu tenho na minha coleção. No último episódio que eu falei disso, eu citei algumas peças, mas tem outras aqui que eu posso contar um pouco da história. E é isso que eu pretendo fazer. Então, começando aqui, no último episódio sobre esse assunto, falei de coisas de torturadores e peças ground dug, que é essa modalidade de colecionismo baseado em você desenterrar coisas que ficaram lá no chão, soterradas. Tenho aqui outras coisas que são muito estranhas. Mas também, antes de falar delas, eu queria falar de alguns causos que eu considero engraçados também, envolvendo o mundo do comércio das antiguidades. Um deles são os clientes sem noção de preços. Então, muitas vezes você vai vender ali uma peça e a pessoa ela quer negociar, quer barganhar, nada mais que justo, quer ver se tem um desconto, alguma coisa do tipo. Só que tem uma galera que é muito sem noção. E é claro que são pessoas que não são, ou duvido que sejam, colecionadores. Porque, sei lá, você está vendendo uma peça por R$ 100. Vamos supor, eu já rolei muito isso, uma época que eu comprava muitas medalhas da União Soviética, aquelas medalhas comemorativas da guerra, da Segunda Guerra, comemorativas do fim da guerra. Porque eram medalhas fáceis, são fáceis de encontrar ainda hoje, são baratas de você comprar na Rússia, na Ucrânia ou na Belarus, e que você, por serem muito fáceis de encontrar, são medalhas baratas para vender, então as pessoas costumam comprar, mesmo quem não é colecionador, porque são coisas mais baratas. Sei lá, na época eu vendia por 50, R$ 60 uma medalha e R$ 100 quando vinha com documento. Sendo que o preço de mercado na época era 120, 150. Então eu já fazia todas as minhas peças com desconto, exatamente porque é mais fácil para vender, você vende mais rápido, e porque a minha ideia é vender coisas por um preço mais acessível, fazer com que mais pessoas possam ter acesso a uma lembrança legal, assim, uma parte da história, por um preço menor, né? Sendo que a antiguidade, querendo ou não, já é uma coisa cara, é uma coisa supérflua. Mas tem gente que gosta de estudar, que quer ter ali alguma coisa e o objetivo sempre foi esse também, pelo menos para muitas pessoas, né, assim, que eu vendo coisas. Para outros, eu tenho outras coisas que eu vendo só para colecionadores, são peças mais profissionais, aí realmente, tipo, nem tem como ser tão barato assim, né? Mesmo você fazendo um preço com desconto, já é uma coisa bastante cara, e aí não tem jeito. E aí sempre tem esses clientes sem noção, sei lá, que eu tô vendendo lá a medalha por R$ 100, com um documento.
que o preço de mercado seria 120, 150, às vezes 180 reais. Então eu já estou dando um desconto legal, assim. Tipo, é como se eu estivesse dando um frete grátis, né? O preço que você gastar aqueles 20 reais ali que você está economizando é o que você vai pagar de frete. Ou 50, né? Um pouco mais que isso também. Então, eu achava que era um preço legal. E aí sempre tem a galera que, tipo, pô, você faz por 30, sei lá, você faz por 50, metade do preço. E aí, tipo, pô, não tem como, sabe? Se você conhece antiguidades e tudo mais, você sabe que já está abaixo do preço, já está barato, não tem como fazer mais barato. Eu ainda, sei lá, se eu vendia no Mercado Livre, você ainda paga a taxinha do Mercado Livre, né? Que para uma peça de 100 reais devia ser uns 10, né? Então, no fundo, de cada venda que eu fazia, por exemplo, de uma coisa de 100 reais, eu ficava com 90, 90, 92 reais, alguma coisa assim. 89 reais, por aí. E eu tô aqui gravando e escrevendo uns trabalhinhos aqui. Então, às vezes eu tô falando devagar também, porque eu tô me concentrando para escrever um negócio aqui no computador. Que é o que eu tô fazendo agora, por exemplo. Bem, e aí é muito sem noção, né? Do cara, da pessoa. Tudo bem, você queria um desconto. Eu poderia dar um desconto, mas não 50, tipo assim, mas não metade do preço, sendo que já tá com desconto. Então sempre tem esse cliente sem noção, assim. Quando você mexe com coisas da Segunda Guerra Mundial, infelizmente, querendo ou não, uma hora ou outra vai aparecer exatamente o que você está pensando que aparece. Um grande nazista filha da puta. Sempre vai aparecer. Porque esses neonazistas, eles ficam glorificando, né? O passado e tudo mais. E as experiências nazistas ou fascistas. E aí eles vão atrás muito de peças, de símbolos que eles possam glorificar. Bandeira, enfim, ou as medalhas da época da guerra. E assim, a minha especialidade é a Segunda Guerra Mundial, então eventualmente eu passo por peças que são da Alemanha nazista, né, que são desse período. Então, eventualmente você se esbarra com algum neonazista querendo comprar coisas de você. E, inclusive, é uma coisa que é sabida por colecionadores aí, de toda essa área. Então, quando você entra num site especializado, por exemplo, Schmidt Militaria, é um site especializado, inclusive em coisas alemãs, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda. Então, eles vendem coisas nazistas, né? Mas aí, antes de você entrar no site, já tem ali toda um aviso gigantesco, olha, esse site faz o comércio de, de, de itens que podem ser sensíveis, né, porque são da Segunda Guerra Mundial, então se você não quiser ver ou se sentir ofendido, não entre, enfim, caso qualquer pessoa, aqui é uma questão de memória e preservação histórica, de itens antigos e também se qualquer pessoa for descoberta que uma pessoa, né, tem o objetivo de usar os itens ou tudo mais para glorificar esses regimes nazistas e fascistas serão denunciados à polícia. É um cuidado que eu acho ok. Apesar de que eu acho que dificilmente, né, um cara vai falar, eu sou nazista, eu quero comprar essa medalha aqui, Cruz de Ferro, para promover nazismo, eu quero... Não vai falar, né? Mas enfim, tem que ter o aviso. Pelo menos o aviso tem que ter. É, pois bem, aí eventualmente já aconteceu de quando eu estava vendendo algumas coisas no Mercado Livre, nem era coisas nazistas, assim, mas era da Alemanha, era da Primeira Guerra Mundial.
E aí tem aquela caixa de perguntas do Mercado Livre lá embaixo. Um cara escreveu, ei cara, 8, é tipo assim, 88. Ele começou a escrever vários códigos, meio que perguntando se eu era nazista. Porque, pra você que não sabe, rola esse negócio dos nazistas. Como o nazismo dizem, né? Dizem as más línguas proibido e é um crime, né? Eu falo dizem porque, pô, lógico que é um crime, mas quando a pessoa comete esse crime, nada acontece com ela feijoada. Dificilmente. Né? Mesmo que tenha lá todas as provas. Porque, foda-se, ninguém, entre aspas, assim, a polícia não tá ligando pra isso. E aí, infelizmente, eles se comunicam por códigos, né? E 88 é um código clássico dos nazistas, né? 88, HH, sei lá. Tem uns números aí, uns símbolos que são códigos para eles se identificarem. Ele tava jogando esses códigos lá, eu falei, cara, esse bicho sem noção aqui. Vou ignorar. Denunciar aqui a pergunta. Só que quando você vai denunciar, tipo, também lá, qual o motivo da sua denúncia? No mercado de pergunta. Não tem. Aí você só marca umas coisas, não tem um negócio para marcar esse tipo de infração, vamos colocar assim. Há um tempo atrás também eu estava vendendo coisas no Mercado Livre, eu tinha uma boina alemã. Também não era da Segunda Guerra Mundial, era uma boina do exército alemão mais moderno, era da década de 90. Mas foda-se, o nazista ele quer ter qualquer coisa da Alemanha. E aí. Tô perdido aqui que eu tô falando devagar que eu tô olhando aqui o negócio do computador. E aí ele veio falar comigo no Facebook, no Marketplace, né? Ali onde você vende as coisinhas no Facebook. E falando de um jeito estranho e tal. E falando, porque. No momento ele falou, porque o Facebook é mais injusto, você não pode fazer isso, aquilo, que tava suspenso, o Facebook suspendeu a minha conta e não sei o quê. E, mas eu tô querendo comprar essa boina aqui. E aí tipo, ele falou, cara, o Facebook, o negócio, a empresa que não quer saber, cara, nada de tu, pra ela, pra ela te bloquear os, o seu perfil, cara, tu deve ter feito uma parada muito. Você tá de parabéns, assim, pro Facebook bloquear tua conta, sabe? Você deve ter feito uma merda muito grande. E aí eu fui no perfil dele, né? E o perfil dele era altas paradas de nazista, assim. Aí eu falei, vai se fuder, eu vou denunciar a página e as publicações o perfil, né? A página não, o perfil e as publicações desse filho da puta. Claro que não deu nada, pô. O Facebook não fez nada. Porque ele só faz quando tem muitas denúncias, muitas coisas e tal, contra aquele perfil. Aí ele eventualmente vai bloquear por 3 dias, uma semana, o perfil daquela pessoa. Enfim. E bem recentemente, agora, essa semana passada, eu estava vendendo umas coisas na internet. E aí o cara pediu meu contato, né, pra passar umas fotos do que eu estava vendendo, que, que eram uns emblemas antigos para ele. E aí ele. Eu não lembro o que ele falou, qual contexto agora. Mas ele, tipo assim, deu a entender, ele falou, porque eu trabalho só com réplica de coisas alemãs da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha esse foco, né, de coisas, fazer uniforme réplica, coisas réplica, da Segunda Guerra Mundial, o que já é estranho, já indica que você é ah, uma pessoa que eu não quero estar por perto de você. E aí ele, porque trabalhar com coisa original, nem dá, porque com essa perseguição que tá aí, velho, perseguição a nazistas, a pessoas por usarem coisas nazistas. Cara, isso não é perseguição, você é um grande filho de uma puta. Aí eu bloqueei o contato dele e foda-se se ele ia comprar alguma coisa minha ou não.
Quero mais é que se foda e que seja perseguido mesmo. Tá correto. A impressora aqui tá dando um surtinho. Deixa eu ver aqui quanto tempo de podcast a gente já gravou. 15 minutos. Tempinho bom, tempinho bom. Agora vamos para as peças, né? Eu queria relembrar essas coisas que acontecem eventualmente, que eu acho bizarro. É você eventualmente se encontrar com um neonazista e, enfim, só que eles falam de maneira cifrada. Então não é uma coisa muito na cara para você, tipo, chamar a polícia, mas pelo menos dá para denunciar ali no WhatsApp ou no Facebook ou na rede social que estiver sendo utilizada aí. Uma outra coisa que aconteceu também, foi ano passado isso, eu acho, 2023, 2022, é que um grande comerciante aí de antiguidades militares, ele foi preso e teve várias atividades dele apreendidas porque por apologia, né, ao nazismo e por ele ter peças proibidas. No caso, peças proibidas é armas, né, sem a devido licenciamento, ou armas que mesmo que não tem como ter o licenciamento porque são armas proibidas de um civil ter, tipo um lança-chamas da Segunda Guerra Mundial, que ele não tinha só um, ele tinha três. Provavelmente funcionava? Eu não sei, mas dá para arrumar. E aí ele foi apreendido e também ele era um cara focado só não, assim, ele vendia coisas dos Estados Unidos, mas o foco dele de vendas e de coleção era Japão, coisas do Japão e, e coisas alemãs, nazistas. Aí eu fiquei, cara, esse senhor foca a coleção dele em Alemanha nazista e Japão imperial fascista. Mal posso desconfiar de quais devem ser as opiniões políticas e a visão de mundo desse senhor. Mal posso imaginar. Mal posso. Enfim, e eu achei engraçado, porque, obviamente, eu vi na internet pessoas revoltadas, não sei o que e tal. Como pode? Porque o governo quer impedir que as pessoas tenham as coisas. Não se pode ter mais um lança-chama em casa, da Segunda Guerra Mundial nazista que o governo já vem aprender. Cadê nossa liberdade? Eu vi muitos comentários desse tipo. Puxando agora de memória, teve um outro caso, que foi em 2022 esse foi muito bizarro. Não tem nada a ver com as minhas antiguidades, nada a ver. Que foi numa Alphaville da vida, esses condomínios de gente rica, milionária, que tinha uma família lá que tem crianças, né, pequenas, e o vizinho dessa família, ele era um cara que agia estranho né, com as crianças, então a família ficou muito preocupada até o momento em que, muito claramente, esse senhor abusou, ou tentou abusar, não abusou, ele tentou abusar da, de alguma criança lá, dessa família, e a família ligou para a polícia e tudo mais, e como eles são ricos, né, a polícia foi lá bem rapidinho, com um mandato de como é que chama? Aquele mandato de entrar na casa, né? Da pessoa para entrar na casa dele. E... Só que aí, eis a grande surpresa. Quando a polícia entrou para para entrar na casa dele, para prender ele, que tinha sido uma coisa flagrante, assim, eu acho que a família gravou um vídeo dele tentando abusar muito claramente tentando abusar da criança e tal, e a família brigou lá e gritou com o cara. Aí a polícia já foi com aquele mandato para prender o cara lá e para entrar na casa dele, porque abusador infantil, né? Ele normalmente
são pessoas que normalmente consomem pornografia infantil também. Ou já tinha uma investigação de pornografia infantil com esse cara, não lembro assim da notícia. Enfim, só sei que quando a polícia entrou na casa dele para fazer a apreensão do computador, para ver se tinha pornografia infantil e para prender o cara, então tem que fazer uma vistoria na casa toda, eles entraram num quartinho que esse cara tinha, que era um quarto cheio de antiguidades e de coisas que eram réplicas nazistas. Era o quarto do nazismo do tio pedófilo louco. E era muita coisa, eram assim, centenas, talvez milhares de medalhas, de bandeira, de uniforme. Pelas imagens, assim, dá pra ver que muitas eram réplicas. Pra quem tem o olho um pouquinho treinado igual eu, você já vê, isso é uma réplica. Mas é porque essa galera procura até réplica pra ficar lá, sei lá, usando essa porra de altar. E foi uma parada muito estranha. Se procurar essa notícia aí na internet, você deve achar com facilidade. Eu lembro até que saiu no podcast que eu via de notícias e tal. E aí esse é o momento do corte, porque eu tava gravando e parei de gravar. E já eu tive que ter um compromisso de sair, mas eu vou continuar gravando aqui do carro. Agora que eu tenho o microfone, os ruídos do carro são minorados. E aí acho que fica um pouco melhor a gravação. Pois é, aí eu tava falando do nazista louco do quartinho de antiguidades, né? E isso volta e meia acontece. Volta e meia você vê aí, fulano é preso por fazer apologia ao nazismo. Aí tem lá itens, bandeira, umas medalhas, uns livros malucos de nazista. E do golpe meio. Calma, esse foi o barulho do rádio. Volta e meia isso acontece. E volta e meia também você tem esses problemas do limite entre o colecionismo, pura e simplesmente, ou seja, a prática histórica de salvaguarda da história, de estudo, de pesquisa, com a apologia ao nazismo. Quando a gente trata de uma pessoa que coleciona peças, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, eventualmente ela vai sim ter peças nazistas, né? Uma medalha, uma fotografia, ou alguma coisa nesse sentido, como eu tenho. E o limite disso, né? Então eu tenho essas peças, eu faço trabalho histórico, muitas você consegue fazer uma análise sociológica, vamos colocar assim, muito interessante das peças, de como os símbolos eram utilizados, mobilizados, para alienar a população ou para atingir certos objetivos. Eu acho que no episódio 3 eu falo sobre isso. E o limite disso com apologia ao nazismo, já que você tem muitos nazistas, fascistas, neofascistas, neonazistas, que também acabam virando colecionadores exatamente porque são nazistas e querem preservar esses itens, não com o objetivo de estudo histórico crítico e etc., mas é para salvaguardar uma parte da história que eles idolatram, né, e tudo mais. E aí você tem uma linha às vezes muito tênue no mundo do colecionismo em relação a isso. Não só em relação ao nazismo, mas em relação a outras coisas também que eventualmente podem ser apropriadas de uma maneira indevida, né? Enfim. Eu mesmo já usei, uso a minha coleção para dar algumas aulas na escola. Isso
Desde o ano passado eu tenho um, um hábito muito bacana com o professor de história da escola onde eu trabalho, o professor Gil, um abraço pro Gil, é professor de história. Quando ele dá ali o conteúdo de Segunda Guerra Mundial, ele me convida para ajudar ele a complementar o conteúdo. Eu levo algumas peças, em especial eu levo coisas brasileiras para falar do Brasil na Segunda Guerra Mundial, uma coisa que não é muito falada. E aí eu levo essas peças brasileiras, levo algumas alemãs para falar, os inimigos dos brasileiros eram os alemães. Então tá aqui o capacete alemão, um capacete nazista utilizado, foi trazido lá da Itália por um veterano, ele trouxe de souvenir, de recordação e tal. E aí eu uso essas peças que eu tenho em sala de aula, né? Inclusive levo algumas coisas nazistas. Mas exatamente as coisas que eu escolho para levar para mostrar a perversidade do nazismo, para mostrar o grau de dissociação cognitiva que o nazismo representa, né? Representou e representa. Então, as peças ali, elas estão colocadas não para fazer apologia, pelo contrário, para fazer uma crítica, elas estão devidamente contextualizadas, assim como as peças brasileiras, né? Ali as peças dos pracinhas da Força Expedicionária, eu também levo e é muito legal. É uma aula que eu gosto muito de dar, gosto muito de receber o convite do professor para dar essa aula e os alunos acham muito interessante. E cada aula, então, levando as antiguidades, fica bem, bem especial, porque a curiosidade dos alunos fica mais aguçada, eles querem pegar, eles querem perguntar sobre, sobre as peças ou outras coisas da história, você vê que eles ficam instigados. Então, acho que é um bom uso que pode ser feito dessas peças. Que ali tem e é essa a grande questão. Tudo é contexto. Qual o contexto? Sabe? Se você vai num museu da Segunda Guerra Mundial, é óbvio que lá vai ter coisas nazistas, vai ter suástica, não sei o quê, mas ali qual que é o contexto do museu? O museu, você vai no aterro do Flamengo, lá que tem o memorial dos pracinhas na Segunda Guerra Mundial, dos brasileiros. E aí lá vão ter as coisas brasileiras e tal, e vai ter um monte de coisa nazista. Mas qual que é o contexto? Aquilo é um monumento, é um museu da vitória dos brasileiros sobre os nazistas. E então, o discurso ideológico, político, social que está naquele local, ele explicitamente é contra o nazismo. Ele não quer fazer uma apologia, ele quer mostrar, olha, isso foi a história e essas são as peças originais da época. Não vai tampar, né, essas peças e tudo mais. Vai mostrar elas em um contexto, né? Agora, sei lá, se você vai só na casa de um maluco, sei lá, você vai na casa do seu amigo milionário, e o seu amigo milionário, ele tem uma sala só de parada nazista, sem contexto nenhum, e é só de coisa nazista, sabe? Ele não tem outras peças, tipo, também tem coisa americana, soviéticas, japonesas, inglesas, sei lá, francesas, é só nazista. O contexto está dado, se é que você me entendeu. Né? O contexto está dado. Então, isso eu acho que é uma discussão muito interessante que deve ser feita, né? O que leva também a uma coisa que eu vejo muito. O assunto mudou completamente. O assunto do podcast eu ia falar sobre as minhas atividades, peças específicas, mas eu estou falando de outra parada agora. O podcast é meu, eu faço o que eu quiser. Mas uma outra discussão em relação a essa coisa do nazismo, das antiguidades, na, tem surgido muito nas redes sociais em relação a se as pessoas, por exemplo, em fóruns de discussão ou de própria venda ali de militaria, deixariam a suástica destampada e tudo mais. E aí é uma discussão que surgiu, muitas pessoas gostam de postar imagens e tudo mais. Sei lá, um grupo de discussão de aviões da Segunda Guerra Mundial ou de outras épocas. Aí vai ter lá, eles vão colocar a foto de um avião nazista. Eu tô falando isso porque eu ouvi isso de algumas pessoas. Aí o cara coloca a foto do avião nazista
E tem os símbolos, né? Na época tinha os símbolos, os aviões também tinham a suástica. E aí o cara que posta a foto, para deixar bem explícito que ele não é um propagador do nazismo e tudo mais, né? Que ele não concorda com essas ideias, ele vai lá e tampa a suástica. E aí eu já vi a discussão da galera, tipo assim, por que você tá tampando a suástica? Não, tô tampando porque é um símbolo proibido, eu não concordo com ele e tudo mais. Então eu tampei. Enfim, aí o cara postou lá no grupo de discussão de aviões um avião nazista e tampou. E a galera começou. Eu tô retomando aqui que eu tive que. Outro corte. Vou fazer um corte aqui que o meu microfone caiu. E aí teve galera que começou a reclamar: por que você tá tampando? Você tá querendo apagar a história. Faz parte da história, então pra que apagar? Pra que borrar, né, o símbolo da suástica. Aí o cara falou, pô, é só porque eu não quero estar propagando o símbolo à toa, sabe? Porque, enfim, ele ficou quietinho lá, mas é uma coisa que eu acho acertada. Por que eu acho acertada? Porque ali não tem um contexto muito claro do que está acontecendo. É um grupo de discussão de aviões, onde as pessoas elas não estão discutindo política. Muitas pessoas não têm orientação política, tem muitos jovens também, né? Que não tem esse ensinamento. Então o contexto ele é muito difuso. E também porque é um grupo que tem, sei lá, tem pessoa de extrema direita, de extrema esquerda, e que o objetivo dele não é a discussão política. Então o contexto fica difuso. E aí eu acho acertado nesse caso que o cara ele vai lá, se ele quer discutir a engenharia do avião, né, as peculiaridades técnicas do avião, o seu uso histórico também, né, mas não está querendo fazer uma discussão política e tudo mais, e o contexto fica turvo, eu acho acertado ele tampar a suástica. Porque quando ele faz isso, quem sabe o que é, né, do que se trata, sabe do que se trata. Quem não sabe, ele não está fazendo a propaganda gratuita, e ele está deixando bem claro, tipo, eu estou querendo discutir a engenharia desse avião, por exemplo, que por coincidência é um avião nazista. E sei lá, e no caso o cara tava falando da engenharia do avião, que era muito boa, ele tava fazendo vários elogios. Então, tipo assim, ele quer deixar claro que eu não quero que associar os meus elogios à engenharia do avião a uma concordância política, ideológica com o nazismo. Eu acho isso muito acertado. Tem muitos sites de, de venda de militaria, de produtos antigos, que eles também têm essa postura de sempre tampar a suástica ou dar uma borradinha, assim, sabe? Em especial, por exemplo, tem alguns sites na Alemanha de antiguidades que são especializados em militaria. É tipo, por um site alemão que vende militaria, metade das coisas que ele vende é coisa nazista. É coisa da época da Segunda Guerra Mundial. Né? Vai ter coisa da Primeira Guerra, vai ter coisa moderna e tudo mais. Mas a guerra que mais chama atenção no mundo dos colecionadores é a Segunda Guerra Mundial. E o Vietnã também. Por que motivo? Acho que é porque foi uma guerra famosa, não sei o que, né? Tudo mais. Mas é o que mais são coisas que vendem mais é isso. Eu diria que é Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, em terceiro lugar, Primeira Guerra Mundial. Assim, de maneira geral. E no mundo todo. Se for observar cada país, vai ter sua peculiaridade. Então esse site, por exemplo, alemão, ele só vai ter metade das coisas dele vai ser nazista. E aí ele vai tampar por primeiro que é um site alemão, ele vai espero que ele tenha um pouco de consciência, no mínimo para não estar fazendo propaganda gratuita do nazismo. E aí ele tampa. Muitos lugares tampam também. Nos próprios videogames, muitos videogames hoje em dia, quando ele vai retratar a Segunda Guerra Mundial, ele substitui a suástica por um outro símbolo, usa as mesmas cores ali, mas coloca um símbolo um pouco diferente e tal. Aí eu acho até que dependendo não precisava, porque o jogo ele também tem o seu contexto, né? Onde você pode ver que ele é crítico, se ele for criticar a coisa, enfim. Então, são
são linhas tênues que existem dentro do mundo das antiguidades que, que é complicado. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu gosto muito de fotografias, apesar de que eu não coleciono muito, mas eu acho muito legal fotografias. E, e aí eu comprei algumas fotografias, uma época, que eram fotografias políticas, né, de movimento, assim, uma fotografia de uma das primeiras reuniões do PT, do PDT, foto do Lionel Brizola. E aí eu também peguei umas fotos do Getúlio Vargas, da Darcy Vargas, que é a esposa do Getúlio, e tinha uma foto no meio desse lote, desse bolo que eu comprei, que era do Figueiredo, o general presidente, o ditador Figueiredo, né, o último general presidente da ditadura de 64. E aí eu veio no lote e tudo mais. Claro que eu escolho as fotos que estariam ali no lote que eu comprei. E como eu estudo ditadura, eu achei que pô, a foto do cara e tal. Tem a descrição da foto, o fotógrafo que tirou e tal. Eram fotos para jornal. O jornalista tirava para mandar para em jornal. E aí eu postei para vender no Facebook, no Marketplace. Fotografia do evento X, aí tem lá no meio do evento, tá lá o Figueiredo. E aí teve muita gente, enfim, na fotografia falando, Figueiredo, né, esse governo que era bom. Um monte de idiota falando isso, bolsonarista. E tinha gente falando, espero que você, sei lá, falando mal, assim, direcionando pra minha pessoa, espero que você se ferre, tá vendendo essas coisas, não sei o quê. Eu não estava fazendo apologia à ditadura, eu estava vendendo uma foto, uma fotografia da época, né? De algum evento. Eu esqueci do evento agora o que era. A inauguração de alguma coisa. E coloquei pra vender porque eu não queria aquela foto. Já tinha outra. E aí, só para demonstrar como a linha é tênue. E é por isso que sempre é bom quando você vai vender ou trabalhar com essas peças que estão dentro dessa linha tênue e que você precisa marcar uma posição política, é sempre bom realmente marcar ela, colocando um aviso, a pena, os itens vendidos não correspondem às opiniões políticas, aos anseios políticos de quem está vendendo, são só peças históricas que retratam um momento histórico XYZ, para fins de preservação, para fins de estudo e tudo mais. Mas é muito complicado. De qualquer maneira, é um mundo muito complicado mesmo. Tem coisas que têm limites, ou que os limites devem ser marcados, devem ser contextualizados, para que não acabe proliferando a ideia, outras ideias ou ideias contrárias, ou ideias que nem deveriam, ideais que nem deveriam ser promovidos. Ao mesmo tempo que uma das formas da gente lutar contra essas ideologias autoritárias, fascistas, nazistas, conservadoras, é exatamente fazer o estudo material, da materialidade, de como essas ideologias se expressam na sociedade, circulam na sociedade. E as antiguidades, o estudo das antiguidades é um dos meios de fazer isso. Né? Então, eu sei lá o que eu estou falando. Eu comecei esse podcast querendo falar, descrevendo algumas antiguidades que eu tenho, algumas peças que estão comigo que eu considero bizarras, que foi meio que eu fiz no último podcast sobre antiguidades. Mas acabei falando de causos maluco, de nazista louco. Tem mais é que se fuder mesmo. E de outras coisas aqui, pensamentos aleatórios, eventos que acontecem por aí.
Então, fica para depois aí a descrição de algumas peças bizarras que eu tenho, na minha opinião, aqui em casa. E é isso. Vamos dormir, vamos de berço. A noite é longa, não mais longa do que essa criatividade aqui de pensar alguma coisa. Completa aí você.